Direto de Brasília, Catarina Martorelli tem as informações do dia. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Nessa terça teve reunião dos governadores da região Centro-Oeste com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar de recuperação fiscal dos estados e também de reformas. Ele se comprometeu em apresentar em 30 dias esse plano de recuperação fiscal, é um prazo para nós razoável, não chega a ser tão ruim. Ofertou a participação de governadores, então eu fui indicado para acompanhar essa questão do plano de recuperação fiscal. O governador Whitson ficou com a questão da atualização da Lei Complementar 159, tendo em vista que alguns estados já estão nesse plano de recuperação, que foi tratado na lei chamada Lei Mansueto, e a nova legislação ficou de ser apresentada num prazo de 30 dias, com a participação dos governadores, para que a gente tenha uma aprovação rápida no Congresso Nacional, possibilitando aos estados que venham a se inserir nesse projeto, aqueles que têm interesse, de modo a partir para uma recuperação efetiva dos estados que estão endividados. E o Brasil está ampliando o mercado de exportação de gado. O Ministério da Agricultura assinou um documento para exportar gado vivo para o Cazaquistão. Segundo o mapa, esse é um reconhecimento do alto padrão genético do Brasil. Representantes do Cazaquistão disseram que para eles é muito importante desenvolver a cooperação com o Brasil na área agropecuária. E o seguro rural será reforçado com a mudança de zoneamento agrícola e também a questão meteorológica. As mudanças fazem parte da reestruturação do seguro rural, que deve ter seu valor aumentado no plano safra deste ano para atender a um maior número de produtores. Hoje, as pessoas fazem rotação de culturas diferenciadas para tentar se adaptar à mudança climática. Para o Ministério, é importante intensificar o uso de informações climáticas do IMET para facilitar o trabalho dos agricultores e para a definição de políticas do setor. São essas as informações dessa quarta. De Brasília, Catarina Martorelli. E agora nós vamos conhecer a Fazenda Seis Amigos, lá no estado de Mato Grosso, que está entre os maiores projetos de produção de leitões em uma única propriedade no Brasil. O nosso repórter Valdir Pacheco tem mais informações. Acompanhe. O município de Itapurá está localizado no médio norte de Mato Grosso. Itapurá se tornou um importante polo na produção de suínos e, através de um decreto do governo estadual, Itapurá passou a ser a capital da suinocultura em Mato Grosso. Esta é a Fazenda Seis Amigos. Em uma área de 1.400 hectares, em 2018, produziu 365 mil leitões viáveis e entregues. A Fazenda Seis Amigos, localizada em Itapurá, em suas 3 unidades produtoras, possui atualmente mais de 13.200 matrizes suínas. E mais 3 unidades de creche, né? Então, a população suína hoje da fazenda gira em torno de 90 mil suínos, entre matrizes, leitões amamentando e leitões em creche. A inovação da Seis Amigos é a implantação da primeira usina termoelétrica de Mato Grosso, que utiliza dejetos de suínos como matéria-prima para gerar energia. A usina possui um sistema de tratamento de dejetos animais que são depositados em 18 biodigestores. Esse gás está todo canalizado para uma central onde é feita a geração de energia. Nós temos uma expectativa desse ano chegar na capacidade de geração de 1 mega. Então, hoje a nossa demanda é 750 kVA, em torno disso. Então, a gente vai estar sendo autossuficiente e ainda sobrando um pouco de energia aí. Então, o dejeto foi para o biodigestor, nós tiramos o gás para a geração de energia e o restante vai servir de biofertilizante para a utilização em pastagens. A fazenda também é destaque na produção do feno Tifton 85 com uso de irrigação. A fértil irrigação com dejetos de animais proporcionam o aumento na produção da forrageira, mesmo no período tipicamente de chuvas. Então, nessas pastagens, a gente utiliza pecuária, na época das cheias, né, das chuvas. A partir do momento que começou a diminuir as chuvas, a gente parte para a fenação. Então, produzimos o ano de 2018 3.000 toneladas de feno, né? Temos uma meta para esse ano de 5.000 toneladas de produção de feno. Além disso, né, então trabalhamos também com a pecuária, onde na época das chuvas que a gente não consegue fazer o feno, a gente coloca em torno de 1.800 cabeças girando nesses piquetes durante o período das chuvas. Uma parte é terminado aqui, né? Outra parte é terminado em confinamentos com parceria com a JBS, que tem um confinamento na região aqui.
A parte da afenação, então, ela é para a época da seca, em pastagens irrigadas, com fertirrigação. Hoje nós temos 110 hectares de área irrigada. Estamos ampliando mais uma área de 70 hectares, então vamos passar a partir desse ano aí conseguir produzir em torno de 175 hectares de feno na fertirrigação. E começa hoje e segue até sexta-feira na Unesp de Jaboticabal, no interior do estado de São Paulo, o 3º Simpósio Internacional de Produção e Sanidade de Suínos, o Simporc 2019. Trata-se de um dos principais eventos do setor no Brasil. E quem foi buscar informações sobre este importante evento foi o nosso repórter Gustavo D'Angelo. Em sua 3ª edição, o evento, consagrado pelo elevado nível das palestras e também dos participantes, vai reunir médicos veterinários, zootecnistas, pesquisadores, empresários e profissionais das principais empresas da suinocultura brasileira. O objetivo, segundo os organizadores, é proporcionar uma maior integração entre a academia e a produção, trazendo experiências internacionais e contribuindo com soluções para alguns dos mais importantes desafios da cadeia produtiva. Então anote aí na sua agenda. O 3º Simporc vai acontecer de 27 a 29 agora de março no campus da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal, no interior de São Paulo. Outras informações sobre o evento estão disponíveis nos contatos que aparecem aí no seu vídeo. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E com o objetivo de evitar deriva e garantir o aproveitamento total da pulverização, o Senar do Rio Grande do Sul leva a campo o projeto Deriva Zero. A ideia é instruir o produtor rural para que ele leve em conta a escolha das pontas ou bicos, as condições meteorológicas, composição da cauda de pulverização, tamanho da gota, dentre outros fatores que influenciam no sucesso da aplicação dos produtos fitossanitários. Acompanhe a reportagem de Annelise Nicolodi. O 2,4-D usado nas lavouras de soja causou grande polêmica aqui no Rio Grande do Sul, especialmente pela contaminação em outras culturas. Pensando nisso, o Senar do Rio Grande do Sul criou o programa Deriva Zero. Humberto, o que vocês querem com esse programa? Levar para o produtor rural informação e tentar resolver esse problema da deriva? O programa de Deriva Zero tem como objetivo levar ao nosso produtor rural informações sobre a importância da aplicação correta e segura de produtos químicos ou agrotóxicos. Então a gente tem levado às propriedades rurais os conhecimentos adequados quanto à utilização adequada de pontas de aplicação, regulagem do pulverizador, pressão adequada, cauda adequado, ou seja, a quantidade de litros por hectare a ser aplicado e respeitando as condições climáticas com relação à umidade e vento. Então, relacionando todas essas questões de boa aplicação, nós devemos diminuir ou minimizar a deriva nas propriedades rurais, seja ela na aplicação principalmente de herbicida. Como que o produtor está aceitando isso? Nós temos feito, desde o ano passado, de 2018, as ações já. Fizemos ações na região da Campanha, do Rio Grande do Sul, com um grupo de produtores, seminários da importância da deriva, de evitar a deriva nas propriedades rurais e também visitas nas propriedades rurais, ou seja, visitando propriedades rurais, uma ação de 4 horas em cada propriedade rural, verificando os equipamentos de pulverização e orientando o nosso produtor sobre as questões adequadas na aplicação, respeitando as condições climáticas, a boa regulagem do pulverizador e principalmente a ponta de aplicação adequada para aquele tipo de aplicação, seja do herbicida, do inseticida ou do fungicida. Ou seja, o produtor rural está recebendo a informação, basta ele aplicar na propriedade. Sim, nós estamos preocupados em levar essa informação, atendê-lo, esse produtor, numa consultoria individual na propriedade e a aceitação do nosso programa Deriva Zero tem sido ótima, que eu posso dizer, junto ao nosso público-alvo, que são os produtores rurais. Certo, obrigado, Humberto. É o programa Deriva Zero, organizado pelo Senar do Rio Grande do Sul. De Não Me Toque, Annelise Nicolodi. O SEM é o incentivo fiscal que exime ou dá descontos no ICMS de transporte dentro dos estados ou interestadual de insumos agrícolas. Você imagine se nós não resolvermos esse problema, você vai pagar mais caro pela sua comida. Nós temos toda uma agenda essa semana em Brasília, uma delas se resume ao CONFAS,
que é o Conselho dos Secretários de Estados da Fazenda dos estados, das unidades federativas do Brasil, para levar a eles o nosso pleito, e já está praticamente bem encaminhado junto aos secretários de Estado. No entanto, essa decisão tem que ser unânime, e construir a unanimidade entre 27 unidades federativas num país continental com diferenças regionais enormes, não é fácil. Os parlamentares da frente receberam o presidente da Conab, Nilton Araújo Júnior, para falar sobre a estocagem de milho da companhia. Enquanto isso, os produtores gastam com a importação de milho. A Conab disse que vai fazer um leilão em Mato Grosso de 60 a 300 mil toneladas. No caso, é para o abastecimento de algumas cadeias produtivas de proteína animal, tá? Suinocultura, avicultura, bovinocultura, né? Então, há uma necessidade de abastecimento dessas cadeias. Vamos lançar mão de um quantitativo desse estoque de 700 mil toneladas para atender essa necessidade pontual, né? Questão de preços. Existe um preço mínimo, né? A gente só pode agir para a liberação desses estoques quando atinge um patamar superior ao preço mínimo. No caso, se não me engano, é R$ 21,21, né? E está acima, o mercado está um pouquinho acima, então tem todas as condições para fazer esse leilão. De Brasília, Catarina Martorelli. Agora sim a gente vai acompanhar essa matéria sobre a cultura da soja, que sofreu sérios danos no ano passado em virtude da estiagem. A combinação entre a falta de chuva e temperaturas elevadas em importantes estados produtores afetou o resultado da safra 2018 e 2019. Agora sim, quem traz essas informações para você é o repórter Vinícius Souza. O calorão judiou da safra da soja 2018-19. Foi assim em quase todo o Brasil. Produtores da oleaginosa relataram perdas significativas por conta do clima adverso. E esse ano, infelizmente, a gente teve altas temperaturas no mês de dezembro e restrição hídrica, né, que afetou boa parte das lavouras que foram plantadas em setembro, que estavam na fase de enchimento de grão. Até essas lavouras aí teve perdas de produtividade aí acima de 60%. Faltou chuva no início do plantio da soja e as altas temperaturas prejudicaram a plantação. Essas foram as principais reclamações dos produtores. Sem dúvida nenhuma, o principal problema dessa safra foi a falta de água. Foi um ano muito duro para a soja, muito quente e a falta de água. Então, em muitas situações, a alta temperatura e a alta insolação solar foi pior do que a falta d'água. Em Mato Grosso do Sul, um dos estados castigados pela estiagem, a safra 18-19 já está praticamente colhida, mas a chuva que faltou no plantio veio na hora da colheita. A safra de soja se consolidou, nós estamos hoje com 92% dela colhida e a expectativa é que a gente consiga fazer esse encerramento dessa colheita nos próximos 2, 3 semanas. O que hoje nós estamos com dificuldade é que nós estamos com chuva na colheita e os produtores não estão conseguindo tirar essa soja que está no campo. Algumas consultorias apontaram que a queda na produção da soja poderia ocasionar um desabastecimento do estoque no segundo semestre do ano. Mas, de acordo com Frederico, ainda é cedo para se fazer previsões. A gente precisa esperar o mercado caminhar mais, né? Existe muita especulação nesse sentido. Como eu te falei, o que a gente sempre se baseia, e o produtor de soja e milho faz isso com seus insumos, e como eu disse, aqueles que se utilizam dos nossos produtos, é importante a gente fazendo as compras e vendas antecipadas da produção para a gente conseguir garantir a estabilidade do sistema produtivo. Os danos da estiagem também foram sentidos na pecuária. Teve produtor rural antecipando a entrada do seu gado no confinamento. Essa falta de chuva, a gente vê na soja uma quebra de produção. A mesma coisa acontece dentro do capim, teve quebra de produção. Então isso faz com que a gente tenha que tomar uma decisão rápida de tirar animal, de baixar a pressão que a gente coloca sobre o pasto das fazendas, de preferência tirando os animais mais pesados, trazer esses animais para um confinamento. Tá? A gente dá um giro ainda no primeiro semestre, mata esse animal, recebe o dinheiro, tem condição de repor isso comprando bezerro para recriar na fazenda ou comprando garrote para dar mais um giro no segundo semestre ainda do confinamento e por fim comprando bezerro para fazer a recria a partir de outubro nas fazendas.
Manter o gado no pasto em um período onde o clima não é favorável para a produção de massa é arriscado, tanto para o animal, que pode perder peso, quanto para o solo, que pode ser degradado. Os animais começam a arrancar, começam a entrar em invasora e aí ele vai ter que fazer investimentos para reformar essa pastagem nos próximos anos. Qual seria a melhor alternativa para o produtor rural durante esse período? A mais usual hoje pelos produtores de pecuária e de corte é a vedação de pastagem, né? Essa vedação de pastagem, ela consiste no quê? Em março, né, o produtor escolhe 10% da área de pastagem dele e descansa ela, fecha ela, para que os animais possam consumir esse alimento no período de junho. Em maio, ele fecha mais 20% da área dele e os animais consomem essa pastagem no período de julho, agosto e, se possível, até setembro, para esperar o próximo ciclo de chuva. Para evitar perdas significativas na pastagem e ser pego de surpresa pela seca outra vez, o pecuarista precisa de planejamento. Utilizar a suplementação, realizar vedação de pastagem, talvez diminuir, para quem não se programou nos anos anteriores, né, para essa seca que vamos passar agora, talvez vender um pouco de animais, diminuir, adiantar os animais que já estão mais pesados, mais gordos, para realizar o abate, tirar as vacas de descarte que sabe que não produziu aquele ano. De Campo Grande, Vinícius Souza. Os parlamentares da bancada ruralista estão de olho nas tarifas antidumping do alho. O governo sinalizou que pode colocar fim à tarifa e outra preocupação são as liminares, que estão liberando a importação de barreiras. Os detalhes você acompanha na reportagem de Catarina Martorelli. Depois do fim das tarifas antidumping sobre as importações de leite da União Europeia e Nova Zelândia, o governo brasileiro pode fazer o mesmo com as taxas em cima das compras de alho. O custo do produtor nacional é R$ 78,00, ou seja, R$ 7,80 o quilo. E o alho chega, quando ele deixa de pagar essa tarifa, a R$ 5,00 o quilo. Como o produtor de alho vai sobreviver frente a essa baderna que o judiciário está concedendo essas liminares? Não tem nenhuma chance de o setor sobreviver. Ou o setor do alho vai desaparecer no Brasil, vai ficar simplesmente o monopólio do alho chinês aqui no Brasil. A Frente Parlamentar da Agropecuária está de olho nisso e vai discutir esse assunto em uma audiência na Câmara dos Deputados. Para que as pessoas saibam, esta importação indevida pode definitivamente sepultar o produtor de alho brasileiro. Ele pode ter que sair desse mercado por absoluta impossibilidade de fazê-la. Então, nós vamos fazer a denúncia na Comissão de Agricultura em audiência pública, vamos buscar a possibilidade de conversar com os órgãos judiciários que tenham responsabilidade sobre esse processo, tá? E vamos trazer o Ministério da Agricultura e a CNA como parceiro desse debate para ir buscar uma solução definitiva. De Brasília, Catarina Martorelli.